A nossa liturgia nos presenteia de forma especial a um domingo dedicado à maior observância desta palavra que nos é dada, das Sagradas Escrituras, do Santo Evangelho. Enquanto nós podemos de imediato perceber que o desejo do discípulo é de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. O amor a Deus, o conhecimento de Deus, numa palavrazinha-chave que nós ouvimos no Evangelho. Teófilo. Teófilo. Ou seja, Theos, do grego Deus, Philos também, do grego para dizer amigo. Então, a palavra Teófilos, amigo de Deus. Então, o desejo do evangelista, que nós vemos aqui na sua descrição do Evangelho, que não foi um evangelista ocular, não conheceu Jesus como os demais, embora não conhecendo, também ele, de forma, como um historiador, começa a escavacar e ali montar, aos poucos, a história de nosso Senhor Jesus Cristo também. Mas eu queria pegar a nossa reflexão abordando desta primeira leitura, já que a liturgia nos aponta para essa vivência da palavra, e é claro, quando nós nos reunimos, é para isso que nós nos reunimos, palavra e Eucaristia, né, a palavra nos prepara para o banquete eucarístico. E logo de cara, nesta primeira leitura, nós vemos uma assembleia litúrgica. Aqui nós vemos todo um roteiro de uma celebração da palavra. Uma preparação e uma celebração da palavra. Onde este povo, aqui ele está saindo do exílio, pós-exílio, ano 444 a.C., e eles verem a forma de se estruturarem na caminhada, na fidelidade a Deus, a partir da lei, da palavra. Por quê? Qual o significado, a importância da palavra? Quando nós lemos a Sagrada Escritura, no decorrer do ano, nós vemos a liturgia, ou você mesmo pega para ler, você vai ver que a Sagrada Escritura, ela aborda momentos alegres, conflituosos, momentos a qual nós vemos o cântico de júbilo a Deus, de murmuração, ou seja, ali é um estado de alma, da qual também nós nos vemos aí. Então, o que faz a palavra? A palavra, como nós podemos perceber, ela não é uma letra morta, é Deus mesmo que nos fala, e esta palavra se fez carne, nos diz João, e habitou entre nós. Então, é o próprio Deus encarnado que agora nos fala. Então, o que faz esta palavra? Esta palavra, da qual aborda a dinâmica da caminhada, da história da salvação, ela é reflexo para a nossa vida. A partir da palavra, nós podemos perceber também a nossa vida. O povo que estava se estruturando após o exílio, eles entendiam que para se estruturar tinha que ser a partir da palavra, da observância, para fazer a vontade de Deus. E aí nós vemos a narrativa, que parece muito nos dias de hoje, com a nossa celebração litúrgica. Sentar, levantar, o ouvir. Porque quando nós estamos narrando, lendo a Sagrada Escritura, ou aqui nesta liturgia, o nosso olhar e o nosso ouvido deve estar atento para cá, não deve se distrair, porque a palavra que está sendo proclamada, não sendo ela morta, é o Senhor que nos fala. Por isso, a minha atenção deve estar toda voltada para quem lê, para quem proclama esta palavra viva e eficaz, que não vem até nós sem não dar frutos. O objetivo da palavra de Deus lançada neste campo, que é o nosso coração, é de dar frutos em nós. Então, a partir da palavra, ela deve iluminar a sua vida, a minha vida, a nós que estamos aqui, aos demais que estão em casa, a escutar isso. O objetivo da palavra de Deus é clarear em nós a nossa vida. Por que o povo chorava? Por que o choro?
de comoção. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de iluminar, de acusar os erros em nossa vida e fazer com que eu, refletindo a partir desta palavra, eu me converta. O povo chora ao ouvir a palavra. Ah, quanto seria bom ao ouvirmos a palavra de Deus, seja nós que estamos aqui ou os que estão em casa, levar a verdadeira conversão de nossa vida, a sério, muito a sério mesmo, ao ponto de não querer jogar aquilo que o Senhor me fala para outra pessoa. Não, eu acho que o Senhor fala para aquele ou para aquela. Está falando para mim, para você. O reflexo dessa luz, dessa palavra, é sobre você, é sobre mim. Então nós não caímos nessa questão de achar que é para o outro. Não, se o Senhor te iluminou, se você ouviu esta palavra atenta e ela acusou em você esse desejo de mudança, ou aqueles pecados que você deve se desfazer dele, desfaça-se dele, porque a palavra está sendo dirigida a você pelo próprio Deus. Então, uma vez que dirigida a nós, que ilumina a nossa vida, se eu choro, deve ser justamente de conversão, a busca da conversão. Não simplesmente por ficar comovido, mas levar a nós esse objetivo da conversão e da santidade e da observância daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. No século III, IV, por ali, quando o povo vinha para Jerusalém para meditar a paixão do Senhor, tinha uma peregrina chamada Egéria, que ela relata como os judeus choravam ao ler a paixão de Jesus. Não é no tempo do Evangelho aqui, mas já era no século IV. Ao proclamar a paixão de nosso Senhor, era uma forma de comoção, todo o povo chorava. E aí ela deixa esses escritos belos para nós. Por que nós não convertemos, em geral, todos nós? É porque é pouco dado atenção a esta palavra, que é Deus que fala, que é o Cristo encarnado, palavra viva do Pai que fala. Por isso nós, na maioria das vezes, endurecidos os corações, não buscamos a mudança. A palavra de Deus, às vezes eu estou na assembleia, ouvindo, e aquela palavra vem como um foco de luz sobre mim, parece que eu estou descoberto no meio da assembleia. Parece que todos estão vendo o que eu faço. Não é. É uma graça de Deus sobre sua vida, esta palavra que está te iluminando. Não é que os outros estão vendo, mas que você, à luz da palavra de Deus, está se vendo. E aí sim, processo de mudança ou de conversão, que é o Senhor que nos fala. Então, minha gente, nós podemos perceber de imediato, nesta comunidade da palavra viva, que a palavra proclamada leva o povo que está saindo do exílio agora a se estruturar a partir da palavra de Deus. E esta palavra, presente no meio de nós, encarnada, é Jesus, da qual você e eu devemos estruturar a nossa vida a partir do Cristo presente. As raízes da tua caminhada cristã, católica cristã, devem ser enraizadas em Jesus, palavra viva. A cada palavra que nós ouvimos na Sagrada Escritura, na liturgia, não é palavra morta. Ela tem sua eficácia, tamanha importância. Nós vemos que o povo se reunia para ouvir, com tamanha atenção. Olha o tempo que ouvia. O tempo passando, da qual eles ali em observância ouviam esta palavra de Deus, proclamada para eles, proclamada para nós. O 8º dia sempre vai nos lembrar dessa recriação a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não é para se entristecer, no sentido de achar que deve viver, porque nós estamos num momento de pandemia, que parece que fica num ping-pong, vai e volta, pensamos que estamos livres, está voltando, e aí cabisbaixo, desesperançado. Não é para isso. Jamais, jamais. É para se cuidar? Sim, mas esta palavra dirigida a nós, aqui, no finalzinho desta primeira leitura, nós vemos a alegria proclamada que deve ser vivida. O 8º dia. Você vem a este 8º dia, celebramos no decorrer da semana, mas esse 8º dia, que é da nova criação a partir de Jesus, deve ser observada, deve ser vivida.
verdadeiramente. Porque, como nos diz a Sacrosanto Concílio Vaticano II, Jesus nos fala, ou Deus nos fala, por excelência, na Eucaristia, na palavra proclamada, por meio do ministro que celebra o mistério, por meio da Assembleia reunida, ou seja, Ele continua nos falando. Então, esse 8º dia, que é o dia da alegria, onde nós nos reunimos, é do Senhor. É do Senhor. E no final daquela reflexão da Sacrosanto Concílio, nos lembrava muito bem o Concílio Vaticano II que esse 8º dia, a não ser que por necessidade, nenhum domingo, por necessidade extrema, eu precise trabalhar. Mas se não for por necessidade extrema, deve-se observar esse dia da nova criação. Ou seja, o mistério celebrado, a Eucaristia. A não ser como nós estamos fazendo, por causa que a pandemia às vezes aperta, às vezes afrouxa. A nós que estamos na igreja e àqueles que estão em casa a acompanhar a liturgia. Quando se passar tudo isso, não é que eu devo ficar acostumado em casa e não vir mais para a igreja. Aqui o Senhor te espera na excelência do mistério, da qual você, mais de perto, bem vivido, você vive a palavra e recebe o próprio Cristo na Eucaristia. Então a importância é maior para cada um de nós. E sendo assim, esta Assembleia que se reúne para ouvir a palavra do Senhor, é esta Assembleia da qual o próprio Deus dispensa os seus dons, segundo a leitura, da qual é uma continuação do segundo domingo dos carismas, da qual Cristo cabeça e nós corpo, mas este corpo é dado muitos dons. A cada um de nós é dado dons diferentes, não é igual. Dom diferente da qual se contribui para a mesma igreja. Os dons que o Senhor dispensa em nós, seja pelo ministério ordenado, seja pela vida religiosa, seja como pai, no sacramento do matrimônio, seja como leigo, engajado, a característica é de cada um em particular, mas não é seu, não é meu, é o Senhor que dispensa em nós, para justamente eu contribuir na unidade desta igreja. E aí São Paulo nos apresenta justamente em forma para dizer, abordando a imagem do corpo com muitos membros, embora um só corpo, na qual Cristo cabeça e nós somos os membros. E aí São Paulo mostra essa figura para dizer, se num corpo o menor órgão em nós, ele tem sua importância, imagina na liturgia, na vivência da comunidade da igreja. Não é que eu faça aquela coisa mais simples dentro da igreja que não tem serventia. Tem sim. Tem sim, pode ter certeza. Pode ser a mais simples, pode ser aquela menos vista por todos, a qual vai, às vezes, me falar uma palavra de elogio. Não importa. Nós não estamos em busca de elogio. Nós estamos em busca de servir a Deus, ou nos cargos mais elevados que se põe a serviço, ou nos menores mais simples. Desde o enfeite, ao cuidar dos bancos, do preparar a liturgia, tudo tem o seu sentido. Porque você, eu, nós, se tirássemos um dedinho nosso, nós iríamos sentir falta. Se machucássemos o dedinho do pé, parece que todo o corpo está machucado. Acusa que parece que estamos todos machucados. E não é verdade, é apenas um membrozinho. Ou seja, cada membro na igreja não precisa estar em disputa, eu faço melhor do que você, embora às vezes tem pessoas que têm aqueles dons parecidos, então eu sou melhor, ou fico jogando coisa que parece ser melhor que o outro. Não. Os dons dispensados a nós por Deus, não é meu, é de Deus, mas acreditado a nós, é em prol de uma só comunidade,
para que ela se torne fecunda. Assim como a boa vivência frutuosa de uma comunidade, ela pode elevar a todos essa graça, um só pecado, um só escândalo de um também fere toda a igreja. Infelizmente é assim. Se um menor membro do nosso corpo machucado, todo o corpo sente, não importa quem seja da caminhada da igreja, o menor ou o maior que seja, se um, por exemplo, peca, a sua dimensão do pecado, ela afeta toda a igreja, porque ele é parte do corpo, ele não é extra, é parte. Observe a vida dos santos. Um só santo se santifica na igreja, toda a igreja é agraciada, o reflexo da sua vida, se reflete em toda a igreja. Mas se um só causa escândalo, infelizmente fere o corpo da igreja, porque ele é parte também deste corpo, desta igreja. E aí nós vemos o apóstolo falar de beber do mesmo Espírito, referindo também ao batismo. Nós somos membros desse mesmo corpo por causa do santo batismo. E o beber aqui também se refere também à Santa Eucaristia. Então, se cada um de nós, meus irmãos, queremos viver como uma assembleia reunida, o povo de Deus, com seus dons dispensados em nós, com esta palavra que ilumina a nossa vida, que nos leva e deve levar a cada um de nós a nossa conversão. Se essa palavra eficaz que o Senhor, como luz, reflete sobre nós, levar a cada um de nós a conversão, cada um de nós seremos também pontos de luz nesse mundo para a conversão de tantos outros. E aí, nós não seremos portadores da desesperança, da desilusão. Nós, como propagadores e continuadores do Evangelho, da boa nova do Senhor, já está dizendo, é boa nova. Aí a pandemia chega, eu começo a espalhar aquilo que não deveria. Ou seja, em vez de espalhar a esperança, a confiança desta boa nova, eu começo a dizer de coisas ruins. Infelizmente tem pessoa que vive para colocar coisas ruins, para repassar coisas ruins, enquanto deveria ser portador desta boa nova que leva o outro à esperança, que às vezes já está amedrontado. E em vez de levar o Cristo, essa boa nova, eu sei que o que está acontecendo é real, meu irmão, e desta forma, mas aqui eu te anuncio esta boa nova do Senhor, que te leva à alegria e da nova esperança. Temos que ser assim. E aí no Santo Evangelho, nós podemos, como eu disse, perceber São Lucas também escrever um pouco da história do Senhor. Que embora não foi ele um dos apóstolos a conhecer o Senhor pessoalmente, começa também a captar dados da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se ele não conheceu a Jesus pessoalmente, como ele sabe tantos fatos interessantes? Como, por exemplo, como ele sabia que Nossa Senhora ouvia a palavra do Senhor e guardava no seu coração? Bem, a história dos relatos desse evangelho nos leva a refletir que muito desses dados peculiares de São Lucas foi Nossa Senhora mesmo que o repassou. Como aquilo, ouvia a palavra do Senhor e guardava no seu coração. Tanto desses pormenorezinhos. Pode ser a própria Virgem Maria que tenha passado para ele. E os demais relatos ele vai, como historiador, ele vai captando e formando também a respeito de nosso Senhor. Então, se cada um de nós queremos ser amigo de Jesus ou amigo de Deus, nós temos que viver segundo a vontade de Deus. O objetivo, como eu comecei esta reflexão, esta homilia, o objetivo de São Lucas é levar justamente as pessoas a amar a Deus, a ser amigo de Deus. E nada melhor do que ser amigo de Deus, vivendo e fazendo a sua vontade, que nos apresenta a liturgia. Vivendo e fazendo a vontade do Senhor.
Então, São Lucas nos apresenta a forma que nós podemos ser este amigo de Deus, os teófilos. Nós que estamos aqui, e os demais que estão em casa, desejamos ser de fato amigos de Deus? Que amamos a Deus acima de tudo, de todos, verdadeiramente? Que nos preocupamos quando vemos que estamos perdendo a amizade de Deus e para não perder eu me agarro a Ele? Estamos nos preocupando com isso? Ou somos como aqueles amigos, eu sou amigo de tal pessoa, mas pouco manda mensagem, pouco fala com aquela pessoa, pouco dá importância. Que amigo é esse? Não é. O verdadeiro amigo conhece. Então, se nós queremos ser esse amigo de Deus, também temos que fazer a vontade do Senhor. E aí nós vemos que a narrativa do Santo Evangelho, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo a pregar nas sinagogas, porque as sinagogas era o lugar da catequese, da formação. E aí, pregar nas sinagogas, o povo elogiava Jesus, mas não tinha um pleno conhecimento desse Jesus, se de fato ele era o Messias, aquele que o esperava. Por quê? Porque conheceu Jesus sempre naquela família de Nazaré, filho do carpinteiro, como dizem em outras passagens, mas não tinha essa dimensão do Cristo Messias, o ungido de Deus, ainda não. Mas que é esse Jesus esperado, anunciado, que se cumpre tudo. A profecia, Antigo Testamento, tudo que falava de nosso Senhor, que também nós já aprendemos, que o que refletia de forma prefigurativa de nosso Senhor se cumpre em Jesus Cristo mesmo, da qual nós vemos no Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí é o programa de vida de Jesus, da sua caminhada, da sua missão. Aqui está o projeto de vida. Mas esta leitura, antes de Jesus, ela já era lida por muitos outros. Mas, no entanto, não tinha eficácia. Porque não era eles, aqui, os outros tantos que liam, da qual essa profecia se concretizar. Por isso, Jesus fala com autoridade, justamente que o que foi dito nessa passagem ou nas Escrituras se cumpre nele. Se cumpre na pessoa de Jesus. Então, também esta palavra, que se cumpre em especial na vida de Jesus, ela se cumpre em nossa vida. Hoje, se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, o projeto da missão de Jesus é agora continuado por nós, pela comunidade. Então, ela se cumpre com as características na nossa vida, esse projeto que deve ser continuado da missão de Jesus. A boa nova que deve ser anunciada e continuada por cada um de nós. Então, que cada um de nós, meus irmãos, podemos, a partir destas leituras, refletir justamente a nossa vida. Refletir a nossa vida. Uma comunidade que se reúne no dia do Senhor para viver esta boa nova, deve ser reflexo dessa boa nova lá fora, na família, onde quer que esteja. Cada um de nós. Não podemos ser, como se diz, profetas da desgraça, que anunciam o que é ruim para pegar os outros no medo. Isso não. Isso não. Porque quem nos converte é o Senhor, e à medida que eu abro o coração, chegarei a essa graça da conversão, que é um processo. O Espírito do Senhor que estava sobre Jesus também é um tema muito importante em São Lucas, que ele ressalta muito a presença do Espírito Santo na vida de nosso Senhor. Que esse mesmo Espírito dado a nós no batismo, que dispensa em nós os dons necessários para ser também continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nós, comunidade, corpo de Cristo, nenhum de nós
deveríamos disputar a quem é melhor, a quem aparece mais, quem aparece menos. Cada um de nós, na simplicidade e o chamado especial que o Senhor nos deu, deve contribuir para a igreja local e universal, não só em nossa salvação, mas ser reflexo da salvação de tantas almas. Como eu disse, assim como neste corpo, se há um que é levado à santidade, é como se todo o corpo de Cristo, igreja, recebesse esse refrigério da graça de Deus. Mas quando um peca, quando um dá mau exemplo, toda a igreja sente. Toda a igreja sente. Porque nós somos membros deste Cristo cabeça. Então que esta palavra do Senhor, dirigida a cada um de nós, possa cumprir-se em nossa vida. Não tenhamos medo de ser amigos de Deus, amigos do Senhor. Não, o Senhor não nos vai tirar nada. Ele vai acrescentar suas graças, os seus dons para nossa comunidade, para a minha santificação, para a santificação do outro. Então, o que o Senhor tem para nós são coisas maravilhosas que só sendo amigo de Deus, continuando com Ele, nós iremos beber desta água, beber desta fonte. Então, que esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, do seu evangelho, palavra viva e eficaz, possa agir em nossa vida, em nosso coração. Possa reerguer a cada um de nós com a força do seu Espírito, em fé, esperança e caridade, e viver com total entusiasmo a boa nova do Senhor. Sabemos da nossa realidade, como dizia, e aqui eu termino a minha reflexão, minha homilia. Sabemos da realidade que vivemos, é verdade. Devemos nos cuidar também com aquilo que nos está ao alcance. Mas não devemos viver amedrontados. Jamais, jamais. Nunca, nunca. O cristão não vive de falsa segurança, mas de verdadeira segurança no Senhor, que dá a sua palavra, que dá o santo evangelho, que dá a Eucaristia que Ele mesmo dispensado a nós. Então sejamos portadores desta boa nova de Jesus, a quem Ele nos chamar, a quem nós nos dirigirmos, para que, agindo em nós, também haja em todos aqueles que Ele quer alcançar. Que Nossa Senhora nos ajude, nos acompanhe, para que esta passagem ou esta palavra do Senhor seja cumprida em nossa vida, como também cumpriu na vida dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,